Olá, tudo bem com vocês? Professor Flávio novamente. Vamos falar aí em uma aula, ao meu ver, especial, né? Para mim, aliás, muito especial, que hoje eu vou falar um pouco, né, de um dos livros mais encantadores que eu já li. Eu sei que muita gente não gosta, principalmente aluno, mas eu tenho um carinho muito grande por essa obra. Gosto muito da forma como ela é escrita. Eu tenho aí um escritor, né, um dos meus preferidos, né, romancistas preferidos, independentemente de ser do romantismo, né, romance romântico, esse autor é um dos meus mais queridos, que é o José de Alencar. Vamos deixar bem ciente de uma coisa aqui, né, deixar tudo muito, muito claro, né? A aula ela serve para instigar e para mostrar alguns mecanismos, né, que vocês devem ficar atentos quando fazem a leitura da obra. Então não é uma aula que você vai assistir e vai fazer a prova sozinho, mesmo porque muito do aspecto histórico, geográfico e biológico vem do seu conhecimento, né, das outras matérias, das outras disciplinas, das outras ciências. Então eu não adentro esse universo. Então é fundamental, né, que você compreenda bem a formação do Brasil do período, né, onde se passa a obra, a geografia, né, de como era o Brasil, né, como era a geografia no Brasil na época, e a história, né, que é importante. Apesar de ser um livro que não é um livro histórico, ele traz no seu cerne alguns elementos importantes da história, tá bom? Vale lembrar que esse tipo de narrativa ela tenta trazer alguns elementos históricos, mas na verdade a emoção e a vazão do imaginário do autor impera. Bom, vocês estão vendo que na capa da minha aula eu coloquei o livro Iracema do Panda Books, que é esse volume aqui, né, desculpa a câmera aí, que é esse volume aqui, que se tornou hoje um dos meus preferidos, né? Eu falo em volume, né? Em livro, impresso, né? No final você tem o mapa dos personagens, né? Olha lá, é bem legal. Ele é bem lúdico, né? A obra. Conforme você vai lendo, né? Você vai percebendo. Olha que bonito esse sumário, né? Conforme você vai lendo a obra, você vai percebendo o cuidado que tiveram, né? Ó, links com o Twitter, né? Esses grifos que ficam na obra são de palavras que não são do nosso conhecimento, né? Do nosso léxico comum, né? E aí você tem entradas para a internet, né? Ó, e é bem legal, assim, né? É um livro muito bem feito, né? Da Panda Books. Eu não ganho marketing, né? Fazendo propaganda, bem que eu queria. Mas olha lá, ó, tem vários ilustradores, né, que vão cada um retratar Iracema e cenas da obra de forma diferente, né? Então tem ilustrações belíssimas nesse volume, olha isso, belíssimas, belíssimas, né? Então é bem legal, né? Também pelo projeto gráfico do livro, né? Olha que delicadeza, né? Então você vai vendo que pelo traço artístico da obra você já vê diferença, né, da escolha dos ilustradores, né? Eu estou enrolando aqui porque eu quero chegar na Iracema, que eu acho a mais divina do livro. Ela é meio mangá assim, mas eu acho ela super... Como que é que eu faço aqui? Aqui, nossa, tá difícil. Não sei se dá para ver aí. Ah, achei, é esse lado aqui. Olha lá, que legal, né? É bem bacana, são ilustrações de muito bom gosto. Olha isso, que bárbaro. Então esse é o da Panda Books, tá? Então se você quiser, para ter na sua prateleira aí, né, do seu escritório, você que vai ser advogada, vai fazer medicina e quiser ter lá para enfeite, né? Ou se você quer estudar e mesmo assim ter uma boa obra, ou se você apenas quer ter uma biblioteca, né, guardar os livros queridos, fica a dica. Tem outros, né, mais
simples, que você vai gastar aí R$10, R$5, esses de banca de jornal, para quem não tem interesse em guardar o livro. Aqui é uma edição da Moderna, também muito legal. Eu usei muito essa edição. Repare na diferença de espessura, tá vendo? Ó. É o mesmo texto, é o texto integral, só que, né, o projeto gráfico é diferente, né? Então esse aqui é o da Moderna, é um bom livro, tá? Você tem o da FTD, eu não gosto dessa coleção da FTD, eles estão reformulando, né? Estão fazendo novas edições, tá ficando bem bonita. A gente já emprestei para vocês alguns, né? Como por exemplo do Padre Antônio Vieira, né? Então eu não gosto dessa coleção, eu recebi, eu ganhei deles e eu tenho, né? Quando o aluno precisa emprestado, tá? Esse é o primeiro que eu empresto e os outros que eu gosto mais são os últimos. Você pode achar em PDF também, né? Que é domínio público. Essa é uma edição muito boa para quem quer estudar de verdade Iracema. Esse aqui que eu uso geralmente para preparar a aula e tal, né? Então ele tem, pode ver que a espessura dele é bem, né, diferente. Vale lembrar que metade do livro é estudo e outra metade é a obra. Então essa parte aqui, ó, é estudo e aqui é parte da obra. A câmera está espelhada, então eu estou com dificuldade, tá bom? Ó, então olha lá, ó, obra, né, e o resto que vocês estão vendo aí é estudo. E esse aqui é legal porque ele tem um panorama, né, de cada capítulo, né, um resumo de cada capítulo, que cada capítulo traz, né, num esquema aqui para você poder entender, né? E foi em cima dele que eu preparei o slide, tá bom? E aqui dá para você ver minhas anotações, ó, né, de quando eu estava preparando essa aula para o cursinho da USP, né? É bem interessante, tá bom? Então você tem aí, ó, essas versões da obra, né, versões sobre o mesmo tema. E claro que tem outras também, eu devo ter mais alguns aqui espalhados, mas isso aqui é só para vocês visualizarem, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouco sobre o Iracema, né, sobre essa obra que a gente precisa entender para a nossa avaliação, né, que tá para chegar. Então vamos lá. Bom, então olha aí, Iracema, né, é um livro de 1865. Toma cuidado que não é a data em que ocorre a narrativa, né, é a data de sua publicação, isso já caiu em vestibular. Em que época que se passava a narrativa, as pessoas já foram lá e colocaram o século XIX. Então já começa aí pelo primeiro erro, né, não? A gente vai chegar lá nisso, mas só para deixar claro, tá? José de Alencar, né, escritor romântico aí. E aí vamos conhecer um pouquinho assim, né, não muito a fundo, mas o mínimo para a gente poder ter de noção, de ideia desse cara. Tá bom? Então é a fase de maturidade do José de Alencar, né, de temas indianistas. Você tem o Ibirajara, Iracema e o Guarani, né? Eu falo nessa ordem por questão de contato com o homem branco, né? Um não tem, o Iracema começa a ter esse contato e o outro já é né, já há um convívio entre eles, né? É um exemplar mais perfeito da prosa poética na ficção romântica, né? Então ele tem muitas figuras de linguagem, né? Por isso que ele acaba sendo também uma prosa poética, tá bom? Então ele é um exímio escritor, né? Então ele consegue escrever o livro com muito lirismo, né? Que é muito raro acontecer, tá bom? Então a própria descrição da Iracema, que vocês vão ver, ela é cheia de poesia. É óbvio que é um exemplo de nacionalismo fanista, né, indianista, como a gente viu lá em Gonçalves Dias. O livro tornou-se uma das bases da literatura brasileira, né? Então, só para ter uma ideia aí, o José de Alencar é um cara sem igual, né? Ele tem uma obra gigantesca, né? Um outro momento eu vou mostrar para vocês. E é fabuloso o trabalho e o que ele fez pela literatura no Brasil, tá ok? Bom, então vamos lá, né? Qual é o contexto dessa época, né? Então no mundo você tem a Revolução Francesa, o Iluminismo, né? Ideais de liberdade, a defesa do sólido nacionalismo, o ufanismo, né? Que a gente fala bastante.
independência norte-americana em 1776, necessidade de desatar, né, as amarras com o pensamento medieval, né? Então tem essa técnica também aí, né, incutida nas obras, né? No Brasil você tem um país recém-independente, né? Você tem a consolidação da identidade nacional, que a gente vem discutindo isso na primeira geração, né, da poesia, cabe um pouco aqui também. A legitimação do país como Estado soberano, forte e capaz, né? Resgate da história de luta e coragem do povo para alimentar nossos sentimentos de luta e de defesa da pátria. Criação de um mito para o surgimento da nação, tal como os grandes povos da humanidade, né? Então o índio aparece aqui por isso, né? Vocês vão ver que em outros momentos vai aparecer também, né? Então é isso, né? Então aí você tem Iracema, ela não é muito diferente do que vocês veem em Pocahontas, Avatar, né? Aquele universo todo, né? Ficcional, né? A Iracema uma personagem muito poderosa, apesar de ser muito superficial, né? A gente vai conhecer isso daqui a pouco, tá bom? Então, em questão de argumento histórico, né, a colonização do Ceará em 1606, é a época em que se passa a história. Então, toma cuidado, né, não é no século XIX, é no século XVII. Né, então, quando for perguntado para vocês, né, em que época que se passa a narrativa, é em 1606, escrito século XIX, tá bom? Personagens históricas, né? O Martim Soares Moreno existiu de fato, assim como Antônio Felipe Camarão, né, o Poti, né, que é um dos personagens emblemáticos da narrativa, né? Eu vou falar um pouco sobre o Martim daqui a pouco, né? Claro que eu vou ficar mais em cima dele da Iracema, mas você tem aí outro exemplo, né, que é o Antônio Felipe Camarão, né, como exemplo, né? Vale lembrar que ele é um pitiguara, né? Daí o camarão, né? Porque os pitiguaras são comedores de camarão, né? Índios costeiros, né? Enquanto os tabajaras são índios do interior, né? Que a Iracema faz parte. Então a estrutura da obra, né? Os personagens. Então vamos lá. Iracema é da Índia dos Tabajaras, é uma índia da tribo dos Tabajaras, né? Filha de Araquém, né? Um velho pajé, né? Vestal de Tupã. Né? Eu geralmente eu faço um desenho na lousa, não vou poder fazer aqui porque eu não domino essa técnica ainda, mas eu faço um desenho muito cômico, né, para chamar atenção para a leitura. Ela é uma sacerdotisa, né? Ela é como se ela fosse uma sacerdotisa. E qual é a função dela? É guardar o segredo da Jurema, né? E o que é esse segredo da Jurema que ela guarda, né? É onde ela prepara esse licor da Jurema, né? Esse licor, ela oferece esse licor à tribo, a tribo toma esse licor, ingere esse licor e tem um contato com o Deus. Então é preciso que passe por ela. E por isso que ela tem que ser virgem, tem que ser pura e tudo mais, né? E isso vai acarretar uma série de conflitos mais para frente. Ela é forte, ela é sedutora, mas ela é submissa, né? Então ela não é uma mulher tão poderosa no quesito da questão feminina, como são outros personagens do José de Alencar, né? Como Senhora, né? A Aurélia, né? Como a Diva, como Lucila, né? Como a própria Tio, né? Que eu gosto muito da Berta, né? Do romance Tio dele, né? É uma heroína trágica, né? A gente vai perceber isso mais para frente, né? Bom, Iracema, psicologicamente, ela é superficial, então a gente chama ela de personagem plana. Ela você conhece muito bem ela por algumas das suas atitudes e pela sua força, pela sua beleza, mas a gente não adentra, né, como em seu psicológico, como a gente vai adentrar, por exemplo, na concepção de Capitu, né, dos romances realistas que a gente vai conhecer mais para frente, né, daquelas personagens femininas machadianas, por exemplo. Então a Iracema é mais plana, construída através de uma adjetivação exagerada. Então vocês vão perceber que a exaltação da terra repercute no corpo, né, no físico da Iracema, né? Então olha lá, ó. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. O favo do jatim não era doce como em seu sorriso, nem a balmíria recendia do bosque com o seu hálito perfumado. Mais rápida do que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara.
o pé grácil e nu, mal roçando, alisando apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, olha, isso é uma poesia, né? E olha como ele descreve a Iracema, né? A virgem dos lábios de mel, cabelos negros como a pena de uma ave, né? Da graúna, e tão longo quanto a folha de uma palmeira. Por isso que é uma prosa poética. E aí surge, né, o grande Martim. Aqui tem umas coisas interessantes. Guerreiro branco, obviamente. Colonizador europeu, obviamente. Amigo dos pitiguaras. Pô, o cara é inimigo dos tabajaras. Né? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Habitantes do litoral, adversários dos tabajaras. Os pitiguaras lhe deram o nome de Coatiabo, guerreiro pintado, né? Porque ele tem o olho claro, a pele clara, o cabelo loiro, né? Então, ele tinha várias cores, né? Tinha as faces do branco da areia, os olhos azuis das águas e o cabelo da cor do sol. Então, Coatiabo, né? O guerreiro pintado. Martim é uma referência ao deus da guerra Marte, né? Então, ele traz a desgraça para a harmonia tabajara, né? A metonímia da Europa, o colonizador, né, o opressor, né? Então ele vem e traz a dor, né? Forte, corajoso, valente, ambicioso e guerreiro, sempre agraciado com o benefício da ignorância e da boa fé. Então ele é sempre um inocentão, né? A outra é a safada. Elemento perturbador da ordem estabelecida, né? Havia uma ordem, né? Já que ela é a sacerdotisa, e ele chega e ela acaba se apaixonando por ele. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Então é o nosso Martim. Então aqui você vê a cena, né, do BO que vai dar, da treta que isso vai dar. Então imagina uma morena dessa linda, né, tudo no seu mais alto frescor. Aí chega um maluco e olha para ela e fala: Iracema, virgem dos lábios de mel, vamos conversar. Só que ele vai negar boa parte da narrativa, esse contato físico com ela, mas não vai conseguir, ele vai ceder. Mas imagina a cena. Vale lembrar que esses índios são idealizados, então eles são perfeitos, maravilhosos e são lindos, tá bom? Do relacionamento entre os dois, vai nascer o Moacir, tá bom? Então o Moacir, em tupi, significa filho da dor, né? Dor, né? E saído da dor. Então ele é o filho da dor. Representa o primeiro cearense, tá bom? É a lenda do Ceará. O Iracema, o livro Iracema se chama Iracema, uma lenda do Ceará. Tá bom? O nome completo da obra é Iracema, uma lenda do Ceará. Então ele se passa no Ceará. Daí a importância do José de Alencar, né? Ele criou uma literatura nacional, né? Então ele escreve sobre todas as regiões do Brasil. A estigma da dor, né, serve como símbolo da nação em formação. Então a gente nasceu da dor, né, do sofrimento de ser colonizado, né, da revolta do colonizador, da luta do colonizado, surge aí a nossa nação. Então a ação, né, então vamos lá, tudo gira em torno de um amor, né, do amor de Iracema e Martim, e há de fundo uma guerra, né, entre tribos, entre colonizadores, tá bom? A ação gira em torno da colonização do Ceará, do Brasil, a luta entre tribos e colonizadores, né, somente no pano de fundo. Então, por isso que eu disse, não é histórico, tá bom? Não é real, não é fidedigno, né? Apesar de ter alguns elementos. Tá bom? O tempo, ele é cronológico, né? Ele se passa em 1606, durante a colonização do Ceará. Foco narrativo, ele é todo em terceira pessoa, onisciente, mas o narrador ele tem uma queda pela Iracema. Sentimentalmente próximo às causas de Iracema, utiliza a utilização de expedientes líricos, né, por isso prosa poética, subjetivação expressa na adjetivação intensa, metáforas, comparações, né, que atraem a sua objetividade e mostram seu entusiasmo pela heroína. Então o narrador ele é meio apaixonado por ela também. O narrador conta a história do ponto de vista de Iracema, tá bom? O espaço, obviamente, é o Ceará, né? Essa tela é divina. E aí você vê quando o Martim finca uma flecha na areia, simbolizando que ele partiu para a guerra, e Iracema ajoelha e chora. Há alegorias na obra, né, que é muito importante a gente citar, né? Então olha que bonito, né? Iracema é um anagrama que o José de Alencar criou para a palavra América, tá bom?
Então, a Virgem dos Lábios de Mel, ela simboliza o solo sul-americano, o solo americano, o Brasil, né? Então, é uma metonímia, né, da América, o Brasil e América, América e Brasil, tá bom? O colonizador e o colonizado. É muito bonita essa visão, né, desse anagrama do José de Alencar. Então, Moacir simboliza o primeiro brasileiro nascido, né, da miscigenação índio-português, 2 vezes filho da dor de Iracema, uma vez nascido dela e outra nutrido. Capítulo 33, 31, 33, eu não me recordo, é o meu capítulo preferido, de quando Iracema vai amamentar o Moacir. É belíssimo esse capítulo, é um dos que eu mais uso para trabalhar, né? Vai contar por que ela sofre para amamentar ele, né? É muito bonito esse capítulo. Então, uma mescla de vida e morte, né? De dor e alegria, né? Acha-se tematizada pelo leite branco, ainda rubro do sangue que se formou. Então, quando ela vai amamentar, ela não tem leite, né? A mama, o seio, né? Como diz no livro, a teta não se entumece. Então, o que ela faz? Ela prepara ex libris, né? Ela prepara um mingau com a mandioca, né? E dá para o filho, mas não mata a fome. Então o filho meio que adormece, ela prepara um berço na rama do maracujá, deita a criança, e perto do berço da Irara ausente, como se fosse um cachorro do mato, né, acredito eu, e ela passa mel ela aperta as flores, né, tira o mel e passa no bico da mama, né, no bico da teta, e ela vai pegando os filhotes da Irara, né, que saiu para buscar alimento para os filhotes, e vai colocando na teta, na mama, para os cachorrinhos irem puxando aquele primeiro líquido, né, o colostro, não sei se eu posso dizer assim ainda, né, o leite sujo com sangue, né, aquele início, e eles vão puxando ávaros de fome, e ela vai tirar um, põe outro, tira um, põe outro, de repente a mama se enche de leite, esguicha ainda com sangue e ela mata a fome do filho. É de um poder gigantesco. Então Iracema, né, o nome da personagem, carrega em si atributos da fauna e da flora americana, né? Ira, mel, sembi, lábios de mel, Iracema, né, acrescenta a ideia da virgindade expressa pela obra, a pureza da América, a pureza da Índia. Síntese perfeita das maravilhas da natureza cearense, brasileira e americana. É o próprio espírito harmonioso da floresta virgem. Constitui-se de elementos da cor local e dos elementos do romantismo europeu, como a gente vem estudando. Martim é o colonizador europeu forte, apesar de ser um símbolo de força, né, de forte da nossa origem, há um tom crítico ao observar o desequilíbrio que a personagem causa no espaço. Então ela veio e causou dor, né, causou desgraça. Tá bom? Então, olha lá, entrega de Iracema a Martim, né? Então, Iracema, Martim está completamente inebriado, os colonizadores estão encantados com a nova terra, na parte histórica. Esse gesto provoca a destruição da Virgem, provoca a destruição da cultura e dizima muitas tribos, né? A gente sabe historicamente. Martim não tinha qualquer intenção de provocar a morte de sua amada, o faz por paixão, né? Por amor, né? Ele não tem culpa do que acontece com ela no final da obra. Entretanto, não tinha noção do que aconteceria, né, na colonização. Então, Martim, ele representa os colonizadores. A dor, o exílio e a predestinação de uma nova raça. Deve lembrar que quando Iracema engravida, ela é expulsa da tribo e ela fica exilada, né? O relacionamento entre Iracema e Martim é a metáfora do cruzamento entre raças indígenas e a raça branca, tá bom? O romantismo de Iracema, idealização, como eu já falei, fantasia, muito adjetivação, né? A adjetivação é intensa. O medievalismo, nosso índio, é a visão medieval europeia. Construção de personagens planas, né? Como a gente já vem discutindo. Na verdade, os personagens ainda não são rebuscados, como a gente vai ver no realismo, naturalismo, né? Nativismo, é óbvio, e o ufanismo, que a gente já vem discutindo, né? Olha lá, Antônio Pereira, né, fez a obra lá, ó, a flecha fincada na outra, acho que era Pedro Américo, se eu não estiver enganado, lá na areia, né, e ela ajoelhada chorando. Né, o legado de Iracema. Então, olha só que interessante. Entusiasmo, né, de uma nova nação recém-independente, a necessidade de se formar um mito nacional, né, o índio,
a necessidade de um passado histórico épico e glorioso, então tinha essa preocupação, né, na hora de compor esses personagens, e lança arquétipos de nacionalidade. E aí você tem uma frase famosa do Oswald de Andrade, né, to be or not to be, that is the question, né, to be or not to be, essa é a questão, fazendo uma paródia com o ser ou não ser do Shakespeare, né? Você tem aí o indianismo de Alencar, inclusive Iracema constrói o mito da raça brasileira, né, os outros livros também. Valoriza-se o índio como formador de uma identidade nacional. Você vai encontrar uma música, infelizmente eu não posso colocar aqui para vocês verem, mas eu vou fazer um comentário, ouçam depois, Iracema Voou, do grande Chico Buarque, tá bom? Eu vou ler a letra e vou explicar rapidamente. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de vez em quando em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá. Tem saído ao luar com o mímico, ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole para polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudades do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar, Iracema da América. Um gênio, né? Iracema também pode ser considerada aqui uma ave, né? E que é essa ave que voou, migrou para a América, aqui no caso a América do Norte, né? Não leva muita coisa e vai amedrontada. De vez em quando ela consegue um tempo para ir, né, curtir um cinema, mas ela não domina o idioma, né? E ela trabalha numa casa de chá. Aqui é uma grande ironia, né, do Chico, né? A Iracema de Alencar guarda o licor da Jurema, né? Guarda o chá, né? E aqui ela trabalha, essa Iracema trabalha numa casa de chá nos Estados Unidos da América. Tem saído ao luar com o mímico. Será que esse cara é mímico ou ela não domina o idioma e eles falam por mímica? Né? Então é muito legal. Ambiciona estudar canto lírico. Olha lá. O livro também é uma prosa poética, é um épico, né? Então um canto lírico. Olha o Chico Buarque como é bom. Não dá mole para a polícia, se puder vai ficando por lá, não tem saudade do Ceará, mas não muito. Lembre-se, aqui o opressor é a polícia, né? Que talvez possa expulsá-la do país, né? E alguns dias afoita, me liga a cobrar, né? Iracema da América. E o anagrama do José de Alencar no final, de forma maravilhosa. Ela me liga a cobrar da América. Muito bonito, né? Depois você tem Macunaíma, né? Também mostra aí a versão, né, do poder dos índios. Se aromava tanto que Macunaíma tinha tonteiras de moleza. Mário de Andrade. Né? Então fala dos índios e tal, né? Todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a alva a rede para que o amor do guerreiro se deleitasse nela. Né? Olha lá, bonito, né? A comparação. E Macunaíma é a rede de cabelos que torna a mãe do mato inesquecível. E é também uma rede que Iracema oferece ao guerreiro branco, guerreiro que leva o sono dos meus olhos, leva a minha rede também. Quando nela dormires, fale em tua alma os sonhos de Iracema. Olha lá. Então aqui em cima você tem Macunaíma e embaixo Iracema. E é isso, né? Vocês têm aí um livro fabuloso, vocês precisam lê-lo. Vale muito a pena. Leiam ele com muito atenção, com muito carinho, porque ele merece, né? Não menos do que isso, tá bom? Bom, galera, espero poder ter ajudado de alguma maneira. Não entrei muito nos contextos da obra, né? Que é claro que alguns segredos vão ficar para as questões, mas no geral eu acho que dá para vocês tirarem uma base daí importante dessa narrativa. Espero que vocês leiam o livro, né? Estudem com bastante carinho essa narrativa, porque além da prova, além de vestibular, ela merece também, porque para entretenimento é uma narrativa muito boa, tá bom? Galera, então a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima e fica com Deus. Um beijo no coração.